Olá, boa tarde. Boa tarde a todo mundo. Esse vídeo que vocês estão vendo é um pouco da cidade onde eu vivo hoje. Eu sou carioca, mas estou há 7 anos em Manaus e sou apaixonado por lá, minha cidade do coração agora. Não saio de lá de jeito nenhum, não volto para o Rio, nem pensar. Então, sou apaixonado por lá e gosto muito, quando eu saio de lá, mostrar para o brasileiro que não conhece normalmente o Brasil, né, como é a cidade onde eu vivo e tirar um pouco daquele estigma que é índio, que é floresta, que é isso, que é aquilo, né? Então, é uma cidade enorme, com 2 milhões de habitantes, com muita, obviamente, com toda a natureza que tem na região, mas com muita gente tentando fazer um Brasil melhor também, tá bom? Então vamos falar do que a gente veio falar hoje, que é odontologia. Eu não vim falar de técnica, tá, hoje. Eu vim falar, como o tema diz, de coisas que normalmente as pessoas não falam sobre o clareamento, tá? Não é para assustar, não é para nada, é só para a gente entender que o clareamento é uma técnica e que deve ser levada a sério. Não pode ser banalizado, como qualquer outra técnica não deve ser banalizado, tá? Então é o que nunca te falaram ou nunca te falam sobre o clareamento, tá? Eu escrevi um capítulo, essa aula é baseada também no capítulo que eu escrevi no livro do professor Rafael Monte Alto, foi um capítulo só sobre clareamento, tá? E a gente também tem um capítulo no livro do professor Perdigão, tá? Só vende na Amazon, acho que a gente só consegue comprar na Amazon, que é um capítulo em inglês sobre clareamento só de consultório, com o professor Alessandro Logerso também, tá? Então, por que esse procedimento é tão importante? Teve uma aula aqui anterior, eu vi o professor falando, exagerem no clareamento quando for fazer estética. Por que esse exagerem no bom sentido, né? Mas por que esse procedimento é tão importante para a estética? Não é só quando o dente está escurecido, quando o dente está amarelado. Ele é muito importante porque ele traz dentes mais brancos, mais claros, né, melhor dizendo, e ele consegue também regularizar a cor dos dentes. Então, para quem faz estética, quem faz a parte restauradora, é muito mais fácil você trabalhar num dente que já foi clareado, porque a cor fica única, entendeu? Então eu consigo, ao invés de fazer estratificando com várias cores, eu vou igualar as cores, tanto entre dentes como no próprio dente. Então o clareamento torna a técnica restauradora mais fácil, por isso que além do boom, da necessidade das pessoas se sentirem melhores, se sentirem mais jovens, se sentirem mais importantes com o clareamento, ela também traz uma facilidade para a gente. Acho que passou demais, né? Então, cientificamente já foi demonstrado que ter dente mais branco faz as pessoas parecerem mais jovens, tá? Algumas chegam a ser ridículas, né? De 70 anos com dente branco, mas ela faz parecer mais jovem, tá? E aí, obviamente, assim, a técnica é simples. É muito simples a técnica do clareamento, mas acredita, a gente consegue errar muitas vezes. Mas a técnica é simples. Então, a ideia minha não é passar técnica, porque técnica eu sei que vocês sabem, se não souberem, até a própria SDI já teve uns 5 cursos sobre clareamento. Então, eu falei, não adianta ficar falando mais do mesmo, né? Então, vamos falar um pouco diferente. Mas, só para vocês entenderem, né, a gente tem ou os dentes escurecidos vitalizados, ou o dente escurecido não vital, né? Ou despolpado, né? Porque vitalidade ele tem periodontal, mas despolpado, tá? Então, no caso do desvitalizado ou despolpado, a gente tem o tratamento endodôntico, tem que estar bem realizado, obviamente. A gente mensura o tamanho da coroa clínica. Por que a gente tem que mensurar o tamanho da coroa clínica? Porque o meu tampão que eu vou fazer lá na cervical tem que estar além disso, eu não posso fazer aquém. Porque senão eu não vou clarear toda a coroa, tá? Para não ficar nenhum risco. Então, eu sempre faço 2 milímetros acima, então eu marco isso com uma sonda. Faço isolamento absoluto, obviamente. Vejo como que está. Abro um orifício para acessar o conduto, tá? Removo um pouco da guta. O tampão, que antigamente era ensinado a fazer hidroxicálcio e ionômero de vidro, hoje eu faço com resina bulk, é muito mais fácil, a Flow Bulk. Coloco ela lá, os 2 milímetros que eu quero, ela não tem uma contração tão grande e eu consigo manter vedado aquela região, tá? Depois, como eu faço? Então, botei a resina no nível que eu queria, eu venho agora, antes de colocar o gel e prejudicar a minha adesão, eu faço a minha adesão prévia. Então, eu condiciono com ácido, adesivo, e do adesivo eu vou reconstruindo a palatina, deixando um vazio lá dentro. Então, tá vendo? Eu vou colocando a resina nas bordas, enquanto eu tenho uma boa adesão, e deixo um orifício. Para que esse orifício? Para eu injetar depois o gel clareador, para fazer o clareamento interno, tá? Então, depois eu boto o gel, vedo aquele orifício, e vai para o clareamento, ele vai no walk-in bleach, ou clareamento de demora, ele fica 4 dias com aquele gel, eu troco o gel por mais 4 dias e vai, até chegar à cor que eu desejo, tá?
E aí depois, agora que eu consegui clarear aquele dente, eu posso clarear os outros. Tá? Geralmente a gente não clareia todos, porque se aquele ali não conseguir um clareamento, porque às vezes pode não clarear, a gente vai ficar com um dente mais escuro do que estava inicialmente, ou perceptivelmente a gente vai achar ele mais escuro. Tá? E aí depois a gente vai, no caso a gente usou o Pola Office da SDI, tá? É um gel de dupla mistura, na verdade ele vem com uma seringa, a ponta é que mistura o gel. Então eu posso usar muito ou pouco gel e guardar esse gel, ele não se mistura, ele só mistura na ponta. Então, diferente de outras empresas que você mistura, tem que misturar a seringa, e aí se eu usei metade, eu vou ter que jogar a outra metade fora. Esse não, eu consigo usar e a ponta é que mistura. Então eu jogo a ponta fora e uso depois a outra ponta. Tá? Então, bota a barreira gengival, o gel e aí o resultado final. Tá? Mas isso não importa, isso é uma técnica, vocês vão conseguir fazer clareamento, a técnica é simples. Tá? O importante, a primeira coisa que eu peço, quando forem selecionar a cor do clareamento, o que o paciente vê? Não clareou muito, o paciente tem eu acho que o peróxido de hidrogênio causa Alzheimer no paciente, né? Ele nunca acha que clareou o suficiente. Tá? Então a primeira coisa que vocês têm que fazer obrigatoriamente, quem gosta de postar foto no Instagram, por favor, não enganem as pessoas. Não fica mudando luz para parecer que clareou o bicho do dente. Tá? O que a gente vai ver hoje é a cor alterada, a gengiva está vermelha num e rosa no outro, entendeu? Então não adianta. Eu só acredito em foto se tiver escala. A não ser que seja um dente tratado endodonticamente, que o próprio dente vizinho é o parâmetro dele, né? Mas se não tiver escala, não adianta. E escala é o seguinte, vocês estão vendo que não está A1, A2, está B1, A1, B2, D2, A2, C1. Por quê? A escala tem que ser posicionada em valor. Então, quando você muda do A3 para o B1, ou melhor, para o A1, que fica mais fácil, eu não mudei só duas tonalidades. Não foi A3 para o A2 e do A2 para o A1. Não, eu mudei do A3 para o D4, para o C2, para o C1, para o A2, para o D2, para o B2, para o A1. Olha quanto eu mudei. Aí o paciente, mas foi só uma tonalidade ou duas? Não, você mudou 6 ou 7 tonalidades. Tá? Então mostre isso para o seu paciente, mostre isso para você também. Vocês têm que entender que cada tom não é do A3 para o A2. É do A3, eu vou para o D4, para o C2, para o C1. É isso que a gente faz. Para a foto fica melhor essa daqui, ó, vê se não fica melhor para vocês. Tá? Aí vocês organizem a escala Vita de vocês, quando for fazer clareamento, na ordem de valor. Não deixe A1, A2, A3. Tá? Porque aí o paciente vai ver do A2 para A1, só mudou isso. Tá? Mas isso são 4 tonalidades. Tá? Então é importante. Se alguém tiver a Bleach, a Vita Bleach, melhor ainda, né? Ela já vem nessa ordem de valor. Essa é muito mais fácil selecionar a cor para clareamento do que a Vita Clássico, mas não vai comprar só para fazer clareamento. Tá? Tudo bem? Pode passar? E aí, o clareamento, assim, passada essa parte técnica, o clareamento é algo que sempre foi tido como estética. E a estética na odontologia sempre foi tido como algo não científico. Tá? Na odontologia ou em qualquer área do ensino, a gente tem essa pirâmide de evidência. Né? A gente tem a base é a pesquisa de laboratório, ou seja, baixa evidência científica. A gente faz porque tem que progredir na evidência. Para você ver como a pesquisa laboratorial é tão baixa que a opinião de um formador de opinião é mais forte do que ela como evidência. Tá? E, por fim, nós temos os ensaios clínicos. E quando eu pego um monte de ensaio clínico e faço um estudo só com todos eles, eu faço uma revisão sistemática. Esse seria o topo da evidência. Então, qual é o tratamento para o câncer de tireoide hoje? Você vai na revisão sistemática e vê qual é o protocolo criado. A revisão sistemática é o que cria protocolo para qualquer tipo de tratamento na medicina, na odonto, enfim, qualquer coisa. Então, a gente se baseia sempre por uma revisão sistemática. Por que sempre por uma revisão sistemática? Porque ela é um apanhado de todos os ensaios clínicos que tenham qualidade. Tá? Então, os pesquisadores fazem isso. O que está acontecendo hoje na odontologia, que eu brinco com meus alunos? A pirâmide mudou. Hoje o topo é o Facebook, né? Se o professor posta no Facebook, vocês acreditam e pronto. Mulheres, não existe uma revista de moda ou de beleza que não tenha tratamento. Vocês são bonitas. Aquelas lá são pintadas no Photoshop. Não adianta, vocês nunca vão ser aquilo ali. Dentistas, vocês nunca vão ser aquilo ali que está no Facebook. Aquele halo incisal, eles fazem no Photoshop para ficar mais bonito. A cor, eles alteram no Photoshop. Não adianta, gente. Isso a gente chama de odontolândia, é o mundo encantado da odontologia. Ninguém erra no Facebook. Né? Então esqueçam isso. Vocês vão se frustrar sempre que ficarem avaliando o trabalho de vocês pelo dos outros. Tá?
Esqueçam isso, pensem na literatura, a gente tem que confiar na literatura. Se a gente não confiar na literatura, não adianta de nada. Tá? A gente vira técnico, e nós somos cientistas, por natureza. Tá? Então, a evidência que tem, qual é a evidência que os pacientes têm? Olha, receitas caseiras para deixar os dentes mais brancos. Vocês sabiam que morango clareia dente? Eu também não, mas a revista diz isso. Essa é a evidência dos pacientes. Sabe o que é mais cruel comigo? Sei lá, quantos tem aqui? 30. Eu estou tentando sensibilizar 30 pessoas sobre clareamento. Aí hoje de manhã uma pessoa acordou bem-aventurada, 10 horas da manhã, eu estava desde as 6 da manhã acordado, ela acordou às 10 da manhã, pegou um suco de limão, bebeu e falou, isso aqui clareia os dentes. Uma blogueira resolveu falar isso, que tem 60 mil seguidores. E eu tenho que sensibilizar 30 falando aqui. Entendeu como é cruel? Eu não sou formador de opinião, eu sou professor. Aí chega um blogueiro e fala, não, se eu tomar o suco de limão puro toda manhã eu clareio meus dentes. Aí as pessoas acreditam. Então é função do profissional entender que isso não é evidência, que isso não pode acontecer e que a gente tem que mudar a mentalidade dos pacientes. Tá? Então, mas o morango, segundo eles, clareia dente. Entendeu? Então, vou comer morango todo dia agora. O pior são os comentários no Facebook. Os dentistas tentando esconder da gente, não sei o quê. Então, como clarear seus dentes naturalmente. Né? A evidência, olha, a dançarina Mirella Santos fez clareamento a laser. Eu não sei nem quem é a Mirella Santos, mas é importante, porque ela fez clareamento a laser. O clareamento a laser, agora é possível, agora você pode. Gente, marketing puro. Não tem nada de clareamento a laser. Laser faz clareamento? Quem faz clareamento é o gel. Não sei se vocês já foram na MM Optics ou já viram que eles têm uma luz violeta agora, né? Que faz clareamento. Assim, não tenho nada contra a MM Optics. Inclusive, eu tenho o aparelho para teste. Não botei aqui porque o artigo ainda não saiu, mas não funciona. Tá? A luz não faz nada sozinho. Tá? Eles acreditam, lá na empresa, que esse violeta vai modificar a cor do dente. Ela modifica para casos muito específicos, que não valem o investimento. Tá? Tem algumas características de cor que ela consegue alterar. Tá? Mas não vale o investimento nesse momento. Ainda estamos testando para isso. Tá? E olha como é evidência de raiz. Olha como é importante. A BBC News botou que refrigerantes são bons para os dentes. Entendeu como que é a situação? Olha, um brinde à vida longa. Eu não bebo. Ele está falando que eu, que não consumo álcool, tenho 69% mais de chance de morrer do que um alcoólatra, entendeu? Para você ver como que é, e isso que todo dia os pacientes estão recebendo. Olha o chocolate, eu acho que é o chocolate na próxima. Você pode comer chocolate sem culpa. A ciência que diz, não sou eu, a ciência. Olha como é importante. A ciência diz, veja. A ciência é quem diz. Ele contém uma dezena de substâncias que torna a vida mais saudável. É por isso que eu tô gordo assim, né? E ainda ajuda a manter o peso. Eu não consegui manter o peso com ela. Tá? Então é muito complicada a informação que nossos pacientes recebem todos os dias. Tá? Aí fala da pesquisa que aconteceu, enfim. Tá? E aí, para a gente entender o clareamento, primeiro a gente tem que entender como ele funciona. Então, a gente tem o agente clareador, não é a luz, é o gel. O peróxido de hidrogênio, independente da forma que ele esteja, ele pode estar como peróxido de carbamida, se transformar em peróxido de hidrogênio, pode estar como perborato, se transformar em peróxido de hidrogênio. Mas o final sempre é peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, H2O2. Tá? E esse H2O2 vai transformar em água e oxigênio. E esse oxigênio vai penetrar na estrutura dentária e vai quebrar as moléculas que existem, que são as moléculas pigmentadas através da oxidação. Moléculas grandes, pigmentos. Moléculas pequenas, quebra o pigmento, se transforma em moléculas mais claras. Tá? Quanto maior a molécula, mais pigmentada ela é, ou mais escura ela é. Então seria isso. O oxigênio vai penetrando e quebrando toda a molécula até deixar ela mais simples ou menos saturada. O problema é se eu transformar o clareamento em algo excessivo, eu começo a transformar em gás carbônico e água, e esse gás carbônico começa a criar porosidade no meu dente. Tá? Então eu não posso exagerar no clareamento. O problema é saber quando eu estou exagerando ou não. Tá? Então seria isso. Ele consegue penetrar, o oxigênio consegue penetrar, porque o esmalte é poroso, né? Mas a própria substância consegue também desmineralizar um pouco para a passagem. Tá? Aí você acha que ele vai penetrar e vai penetrar só até a dentina onde está o pigmento, ou ele vai passar da dentina?
ele vai passar da dentina. Se ele passa pelo esmalte e cai na dentina, a dentina tem túbulos. Se ele passa pelos túbulos, ele vai chegar onde? Na polpa. Chegando na polpa, ele cria o quê? Sensibilidade. Então, para vocês entenderem, só existem dois tipos de clareamento. Um que dói e um que demora. Não tem jeito. Clareamento de consultório, 89% dos pacientes vão sentir sensibilidade. Pode ser uma intensidade muito alta ou intensidade muito baixa, mas sensibilidade eles vão sentir. Tá? Tem alguns mecanismos para diminuir isso. Então, por que é possível essa penetração do oxigênio? Porque os dentes são permeáveis por natureza. Tá? Depois, os peróxidos são moléculas muito pequenas, então ele consegue penetrar. Tá? E o peróxido também aumenta a permeabilidade do dente, então ele cria rugosidade no dente que eu consigo penetrar o oxigênio. Tá? E aí, essa desmineralização superficial do esmalte. Tá? A desmineralização superficial do esmalte, ou a rugosidade superficial do esmalte, é maior com o caseiro do que com o consultório. Apesar de parecer diferente, não, porque o caseiro você faz todos os dias. Então ele cria uma desmineralização maior do que o do consultório, que é mais rápido. Tá? E aí tem momento e polimento depois. Então, o principal efeito adverso do clareamento é a sensibilidade. Como eu falei para vocês, 89% dos pacientes podem sentir sensibilidade. Quando eu falo sentir sensibilidade, é qualquer grau de sensibilidade. Tá? É sensibilidade, a gente chama de risco absoluto, é sim ou não, sentiu ou não sentiu. Aí o nível de sensibilidade ou o grau de sensibilidade pode variar de paciente para paciente. Tá? E como a gente faz para minimizar isso? Então, durante o clareamento, ele vai ter a sensibilidade, naturalmente. Tá? Então, alguns outros estudos mostram que pode variar de 25 a 75, se for caseiro, se for consultório. Tá? Então, o caseiro também provoca sensibilidade. E aí, como a gente pode evitar ou prevenir essa sensibilidade? Se a gente entendeu que o oxigênio penetra pelo esmalte, cai na dentina e vai para a polpa, e não deveria chegar na polpa, a gente tem mais ou menos como entender como minimizar isso. Qual é o produto que a gente mais usa para tentar bloquear ou para tentar mineralizar o dente? O mais antigo de todos. Flúor. Não é o flúor que a gente usa para remineralizar o dente? Tá. Então, o primeiro produto que a gente deveria usar, vou passar não, é o flúor. Tá? Qual é o problema do flúor? Ele não tem tempo hábil de bloquear todos os túbulos dentinários. Então, o flúor sozinho não vai funcionar. Tá? Quais são as outras possibilidades? Então, quais são as estratégias que a gente tem? A gente tem a maneira passiva. Qual é a maneira passiva? Se eu sei que o consultório me causa 89% de dor, eu posso fazer o caseiro. Eu vou ter 25%. Então, já reduzi bastante, de 89% para 25% dos pacientes. E uma intensidade menor. A outra possibilidade, diminuição do tempo de aplicação. O caseiro, vocês aplicam 8 horas, 4 horas, 2 horas, 1 hora, 30 minutos ou 15 minutos. Então, quanto mais eu reduzo esse tempo de aplicação, eu reduzo também a sensibilidade. Tá? Isso é tudo maneira passiva de fazer. Uso de produtos que contêm dessensibilizante. Então, o Pola, por exemplo, já vem com dessensibilizante dentro dele. Então, isso também, os géis atuais já têm uma quantidade de dessensibilizante dentro do próprio gel. Então, isso também já reduz. Tá? E eu tenho a maneira ativa, que é usar um dessensibilizante, tá? Que seria o flúor ou outras substâncias. Tá? Então, eu posso fazer isso aqui de maneira passiva, ou seja, só mudar o tempo, mudar a concentração, ou usar produto com dessensibilizante, ou eu aplico alguma coisa antes do clareamento. Tá? Então, o primeiro... Quer que eu volte? Eu volto. Vai lá. Tá? O primeiro produto que a gente deveria usar, ou que normalmente o dentista pensa em usar, é o flúor. Mas como eu falei, o flúor não tem tempo hábil de vedar os túbulos. Então ele não consegue diminuir ou reduzir tanto a sensibilidade. Tá? Então, o primeiro tipo de material usado ou pensado foi o quê? Já que o produto passa até a polpa, eu tenho que bloquear essa passagem. Tá? A outra maneira de fazer é com o nitrato de potássio. O nitrato de potássio ele não bloqueia a passagem. O nitrato de potássio ele atua diretamente no nervo. Como que ele atua no nervo? O nervo tem uma bomba de sódio e potássio, como as células têm uma bomba de sódio e potássio, e o que eu tenho que fazer? Encharcar a polpa de potássio para aquela bomba não funcionar. Não funcionando, eu não despolarizo o nervo e o cérebro não sente dor. Então eu engano o cérebro. Na verdade, o gel penetrou, não tem como impedir dele penetrar. Tá?
mais ele penetra e o nervo não é despolarizado, e se o nervo não é despolarizado, ele não tem sensibilidade. Tá? Então, nitrato de potássio, 5% seria a melhor solução que a gente tem hoje para redução. Tá? Então, os artigos comprovam isso. Ó. O uso de dessensibilizante antes do clareamento pode reduzir a sensibilidade, tá? Então, que é o principal efeito comum, efeito adverso do clareamento. Como que se aplica isso? O SUF da SDI, eles indicam 30 minutos antes. É exagerado, eles fazem isso como fábrica para ter um padrão que vai funcionar. Qual é o nosso protocolo? 10 minutos. Então, antes do clareamento, eu faço a profilaxia, aplico o dessensibilizante 10 minutos antes, e no final, antes de remover o dessensibilizante, eu passo uma taça de borracha, tá? Para pressionar mais o gel e depois lavo tudo. Tá? Não precisa lavar com água não, só remover com gaze mesmo. Tá? E aplico o gel clareador. Tá? Bota a barreira, gengival, tudo, né? Obviamente. Tá? Outro estudo aqui também, ó. Dessensibilizante contendo nitrato, e normalmente ele vem associado ao flúor, reduz também a sensibilidade. Tá? Então, hoje, o mecanismo ativo melhor que a gente tem é a aplicação do nitrato de potássio. Tá? O passivo a gente pode reduzir tempo, reduzir concentração, mas o ativo melhor é o nitrato de potássio. Tá? O uso de ibuprofeno pré-operatório, ele não evita que a sensibilidade aconteça, mas ele reduz a intensidade. O nitrato, ele de 89% cai para 40% de sensibilidade, de risco de ter sensibilidade. O ibuprofeno ele não reduz, vai continuar sendo os 89%, mas esses 89% que tiverem vai sentir menor a dor. Tá? Eu não costumo aplicar ibuprofeno prévio, pode falar. O peróxido de carbamida, na verdade, é só uma composição mais complexa que vai se transformar em peróxido de hidrogênio. Como? Oxigênio. Os dois se transformam em oxigênio. Não, o gás carbônico, a liberação é se você passar do clareamento. Imagina, você tem uma molécula no dente, grande. O oxigênio vai entrar e fatiar essa molécula. Se eu continuar aplicando oxigênio, ele vai fatiar mais essa molécula, até que vai chegar um ponto que ela não tem mais como fatiar. E aí vai se transformar em gás carbônico e água, entendeu? Aí esse gás carbônico vai ficar aprisionado, ele tem que sair por algum lugar. E aí vai começar a criar porosidade no dente. Mais sensibilidade, mais dano estrutural ao dente também. Que a gente chama de ponto de saturação. Se você passar do ponto de saturação, você começa a trazer danos ao dente. Quando você começar a clarear e o dente não mudar a tonalidade, parou. Você fez uma consulta, ele vai mudar. Fez outra. Chegou numa consulta que ele não mude mais de uma semana para outra, aí você para. Já chegou num ponto de saturação. Pode perguntar. O melhor é o neutro. Assim, porque se você já aplicou, se você vai aplicar antes, você pode até aplicar o acidulado, não tem problema. O problema do acidulado é que ele vai desmineralizar também uma superfície para penetrar mais, entendeu? Mas pode ser os dois, não tem problema não. O ideal é que seja neutro, incolor, melhor. Pode ser na mesma sessão. Não tem problema não. O problema é o tempo. Você vai aplicar na mesma sessão, ele não vai fazer efeito. Não, o tempo para ele conseguir mineralizar, entendeu? Por isso que não funciona sozinho. No caseiro ainda é um pouquinho melhor. Você aplicar na moldeira, deixar na moldeira lá o tempo, ou se sentir muita sensibilidade, aplica um dia o gel, um dia flúor, um dia o gel, um dia o flúor. Mas o nitrato com flúor é melhor ainda assim. Pode fazer da mesma maneira com o nitrato. Tá? Pasta de dente não funciona também para sensibilidade a clareamento. Tá? Para o clareamento ele não funciona. Para ele começar a funcionar, mesmo as pastas que contêm o nitrato de potássio, eu deveria usar 6 semanas antes, 6 a 8 semanas antes. Então, imagina no seu consultório que isso não é prático. Né? Chega o paciente querendo fazer clareamento, olha, toma isso aqui, fica 2 meses, depois volta para a gente fazer o clareamento. Então, se a gente tem o gel que pode ser aplicado direto, é melhor usar o gel. Tá? Então, não é que ele não funciona, ele demora muito para funcionar. Tá? E o que a gente tem que observar quando vai fazer clareamento que os meus alunos não percebem, tem que perceber? Tem um caso, inclusive, que está aqui, que é da especialização. O paciente fez clareamento com o meu aluno e sentiu muita dor. Aí eu falei, não é para sentir muita dor. Pode sentir, mas não muito. Aí eu fui olhar o que era. Então vamos ver o que é. Primeira coisa, seu paciente tem resina, restauração de resina. Qual é o problema de ter restauração de resina quando se faz clareamento?
que o dente vai alterar a cor e ele não. Isso é o de menos, porque eu troco. O problema é, tem uma interface adesiva. Nessa interface adesiva vai entrar gel e vai doer. Então, o paciente que tem restauração de resina, ele vai sentir mais dor. Como eu faço para não sentir mais dor? Se eu quiser, eu faço um continuamento ácido na margem, passo adesivo, polimerizo e vedo aquela margem. Vedo mais do que já está vedado. Tá? Então, pacientes, são os estudos que estão falando. Pacientes que têm restauração, tá, promovem uma maior intensidade porque tem uma passagem direta para a polpa. Tá? Eu tenho uma passagem direta do gel que não tinha antes, a interface adesiva. Tá? Outra coisa que é importantíssima que o dentista não vê, trinca. Gente, a gente fez uma pesquisa, 80% dos nossos pacientes que fizeram clareamento tinham trinca. Tá? Praticamente todos os pacientes hoje têm trinca nos dentes. A trinca, vocês acham que é uma passagem direta ou não para a polpa? Então, se eu botar o gel em cima de uma trinca, ele vai doer mais. Tá? E não adianta passar só dessensibilizante. Ela não funciona bem com trinca e dessensibilizante. O grau de sensibilidade que a gente testou em pacientes com trinca e sem trinca foi o mesmo com dessensibilizante. O que a gente tem que fazer quando tem trinca? Eu condiciono a trinca, lavo, seco, aplico o adesivo e polimerizo. Aí, mas professor, se eu fizer isso não vai clarear aqui. Clareia sim, tá, gente? O peróxido de hidrogênio é usado até para combustível de foguete. Então ele é muito potente. Ele vai penetrar aqui por baixo e vai clarear tudo. Ah, eu vou aplicar uma barreira gengival, se eu aplicar aqui não vai clarear embaixo. Vai clarear tudo. Não se preocupe. Tá? Um ácido, porque tem o esmalte e a resina, lava, seca e adesivo. Mesma coisa que a trinca. O próprio ácido, mas o ácido eu vou lavar. Imagina o gel ficar 45 minutos, entendeu? Eu prefiro que ela sinta um pouco... Ou então use um adesivo universal. Se você não quer aplicar o ácido, aplica um adesivo universal, que ele já tem ácido na composição. E aí polimeriza. Sensitivo. Aumenta a sensibilidade, com certeza. Pasta para... Esse é o último item da aula. Pasta para clareamento, aí depois a gente vai falar dela. Universal, aí qualquer marca. Um universal. Tá? Ou um autocondicionante também. Tá? Então, aplicou o adesivo. Esse caso aqui foi da especialização. Muitos dos nossos pacientes têm isso aqui. Quem nunca viu isso aqui? Mentira. Né? Todo mundo já viu. Dentina exposta. Isso aqui, ó. Vocês sabem por que o dente inferior desgasta... Ou melhor, o dente superior desgasta mais do que o dente inferior? Vocês já repararam que o paciente bruxômano tem os dentes inferiores e o dente superior já está todo quebrado, ou já na polpa. Por que isso? Vocês sabem por quê? Vocês acham que o dente inferior é mais resistente do que o dente superior? É pelo simples fato do encontro deles. Um está a 45, o outro está aqui a 90 graus. Na hora que eu começo a ter uma atrição entre eles, eu tenho só uma camada de esmalte no superior, porque é só a palatina. No inferior, eu tenho duas camadas de esmalte, ó, vestibular e palatina. Então, eu vou desgastar a camada palatina do superior e eu continuo com o esmalte aqui. Chega na dentina, para o esmalte, dentina é manteiga. Ele vai cortando que não quer nem saber. Então, por isso que sempre o dente superior desgasta mais do que o inferior. Porque ele só tem uma camada de esmalte. Mas só que no inferior, ele acontece esse canal aqui. Esse canal aqui é a dentina exposta. Então, nesse caso, o paciente fez o clareamento no dia, o aluno não percebeu isso. O paciente sentiu muita dor depois. Em seguida, mesmo na mesma hora, a gente fez isso, ó, condicionou com ácido, passou adesivo e restaurou ali só aquela camadinha. Adivinha o que o paciente falou na hora? Parou a dor. Porque já não tinha mais essa passagem de ar por ali. Tá? Então, tem que prestar atenção nisso. O clínico não presta atenção nesses detalhes. Aí dói o clareamento, obviamente. Tá? Mas a culpa não necessariamente é do clareamento. Não tem problema, eu troco. Eu prefiro trocar do que o paciente sentir dor. Pode também, pode aplicar a barreira gengival, não tem problema. Pode, não tem problema. Pode sim. Irritação gengival também, quem nunca teve isso? Né? Ou provocou isso?
Isso aqui não tem problema nenhum. Qual é o problema da irritação gengival? Ela não vai mudar em nada, não vai causar câncer, não vai causar nada no paciente. Isso tem muita preocupação mesmo com câncer, o pessoal tem estudo, depois eu vou mostrar aqui sobre câncer. A única coisa que vai acontecer é o quê? Alguém já sofreu isso aqui? A queimadura química? É dor. Isso aqui é pequeno, imagina em toda a gengiva. Então muitos pacientes desistem do clareamento por causa disso. Tá? Como que a gente evita isso? Então, ó, peróxido de hidrogênio acima de... Não sei se vocês já ouviram falar da marca BM4, que fala que pode fazer sem isso. Né? Por que eles falam que pode fazer sem isso? Porque o gel deles é peróxido de carbamida 37. O peróxido de carbamida 37 é um peróxido de hidrogênio a 18. Então, a partir de 30 ele causa essa irritação. O 18 não causa. Não é que não causa, causa bem menos. Tá? Então, esse gel poderia ser usado realmente sem a barreira. O problema é que ele não clareia. Tá? Porque ele... Ou melhor, o que você demora 2 consultas, ele vai demorar 6 consultas. Não é que não clareie, né? Qualquer gel clareia. Mas ele demora muito para clarear. Tá? Para demorar 6 sessões, eu prefiro fazer o caseiro. Então, como que eu aplico uma barreira gengival que não cause isso? 45 graus com o dente, eu toco no dente, não toco só em gengiva, em 45 graus e aplico como se fosse aplicar alguma coisa dentro do suco gengival. Tá? Então, em 45 graus. Mas, professor, vai pegar em dente, eu não vou clarear o dente. Vai clarear o dente, o gel vai permear por baixo. Não se preocupem. Tá? Então, seria essa aí a sequência. Tem que vedar aquela margem ali entre o dente e o tecido. Tudo bem? E no superior, no inferior não tem problema que eu tenho uma visão direta. No superior eu tenho que checar se essa minha barreira está vedando realmente. Se não estiver vedando, eu aplico mais. Tá? Então sempre checar com o espelho se eu estou vedando ou não esse tecido. Tá? Então eu consigo ver com o espelho se está vedando ou não. Se queimou, aí aplicar um neutralizante, né? Mas o ideal é que não queime. Tá? O problema não é quando tem essa queimadura pequena, o problema é quando acontece isso. Ó. Isso é peróxido de hidrogênio. O paciente dormiu, o dentista não ouviu, o lábio caiu em cima do gel e ficou lá. Aí o paciente sai deformado do consultório. E dói. Dói muito. Tá? Então, só para vocês saberem como que é possível, o que o gel pode fazer. Tá? Tá com dente branco, mas está com um sorriso estranho, né? Tá? Além de outros efeitos, né? O próprio, como eu falei, o esmalte, como ele causa uma certa desmineralização, ele fica rugoso e depois a gente dá um acabamento e polimento. Ele também tem efeitos no odontoblasto, ele pode degenerar os odontoblastos, então tem que tomar cuidado. Na teoria, a gente não deveria fazer clareamento em dentes inferiores. Quais são os dentes que mais doem, você sabe? Dentes inferiores e lateral. Por que são eles? Porque são mais estreitos, então chega mais rápido na polpa. Teoricamente, eles a gente não deveria fazer por risco de efeito no odontoblasto. Mas a gente faz porque nunca teve nada comprovado clinicamente, né? Só em laboratório. Tá? Mas eles têm mais sensibilidade mesmo. Tá? Então, alguns testes mostram que pode ter necrose pulpar dependendo de como você usa. Tá vendo? Algumas necroses pulpares. Ó. Tá? Então, clareamento não é brincadeira. E na adesão, né? Se eu fiz o clareamento, o oxigênio não deixa a resina polimerizar. Então, tem que esperar de 14 a 21 dias para poder fazer cimentação, restauração, qualquer coisa adesiva no dente. Tá? Porque aquele oxigênio residual permanece lá e não deixa a resina polimerizar. Então, 14 a 21 dias. Tá? E eu normalmente deixo 14. Tem quem deixe 7 dias. Eu prefiro 14 dias, pelo menos. Tá? Em laboratório, a gente testou algumas substâncias antioxidantes. O problema é que elas são muito instáveis. Então, a gente manipula e em um mês ela já não serve mais. Então, comercialmente fica difícil. Mas funcionava a substância. Então, meio vejo já com tanta informação. Esse é o meu filhote. Quando eu falo de materiais dentários, ele fica assim. Meio... Para de falar sobre isso, pai. E que tal um cafezinho? Pode ou não pode depois do clareamento? Pode ou não pode? Pode. Na época que eu fazia clareamento, no começo, eu falava, não pode nem passar batom vermelho. Não pode comer cenoura, beterraba, nem pensar. Pode. Hoje pode.
E pode por quê? Porque tem artigo que comprova isso. Tá? Então, o café não altera em nada. Ele não vai tomar durante estar com gel, né? Mas entre as sessões também não tem problema, tomar antes, depois, não tem problema nenhum. Então, café está liberado. Isso foi uma pesquisa de brasileiros que fizeram café, mas teve uma outra pesquisa. Então, quando a gente falava da dieta, todas as hipóteses são baseadas em estudos laboratoriais. Vocês lembram lá da pirâmide? Estudo laboratorial é nada, é só um início para a gente chegar no estudo clínico. Então, o estudo clínico provou que pode tomar café. Tá? O que acontece com o estudo laboratorial? A gente pega um dente, sem polpa, sem vida, sem nada, joga dentro de um café e deixa lá durante 2 dias. Qualquer coisa vai escurecer. Tá? Na vida real isso não acontece. Tá? Então, não tem problema usar, tomar o café. Tá? Então, foi comprovado. E teve um outro estudo internacional que fez dieta branca contra dieta colorida. Também não tem problema. Então não precisa pedir para o paciente evitar nenhum tipo de comida. O único que evito, que é da minha região, é o açaí. O açaí eu peço para ele evitar um pouco, porque é bem pigmentado. E o vinho tinto também, né? O resto eu libero. Tá? Eu sempre penso o seguinte, no tratamento odontológico. Se ele está fazendo tratamento odontológico de estética, de beleza, é porque ele quer ser feliz. Aí eu vou dar um prazer para ele e tirar todos os outros prazeres que ele tem na vida, né? Comer chocolate, comer... Então, deixa comer, depois faz clareamento de novo. Mas pode, não tem problema. E a luz, acelera o efeito clareador? Vocês já estão... Eu adoro isso, porque aí já está todo mundo não, porque a gente ficou doutrinando durante anos para falar não, 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 não. Na verdade, deixa eu explicar o não. Ele acelera sim. Tá? Qual é o problema? Por que a gente fala para não usar luz? Ele acelera, mas com 35% de peróxido de hidrogênio eu não preciso que acelere. Não vai fazer diferença no efeito do clareamento. Então ele vai gerar mais dor, mas não vai gerar melhor efeito. Então não é para usar luz. Mas a luz pode voltar a ter força com géis de baixa concentração. Então com 20% ele funciona muito bem e dá menos sensibilidade. Então quem tem luz, não jogue fora. Guarde, que eu acho que mais 5 anos vai ser novidade novamente. Tá? Então, as pesquisas já estão mostrando isso. A gente já está começando a fazer pesquisa com 6% de peróxido de hidrogênio para ver se a luz melhora também isso. Tá? Então, foi tudo hipótese baseada também em opinião. Né? Então, como diz o estudo aqui, ó, a luz aumenta o risco de sensibilidade. Quando eu uso um gel de 25 a 35, mas se eu usar um gel de 15 a 20%, ele é bom. O problema é que a gente não tem isso no mercado hoje. Tá? Só tinha a FGM, tinha o Blue 20 que eles tiraram do mercado porque ninguém comprava. Tá? Então não existe no mercado hoje. Quem tem luz tem que começar a pensar e cobrar das empresas que façam géis de concentração mais baixa. Tá? Quem tem luz, que já comprou e pagou caro, pressione as empresas. O problema do caseiro, para usar a luz, você tem que dar a luz para o paciente e ele ficar usando em casa. Entendeu? Aí tem aquele Xing Ling que você vê lá na internet, chinês, que o cara compra, aquilo não funciona. Aquilo ali é balela. Aquela luz não serve para nada. Tá? Mas se você pegar um gel caseiro e usar a luz no consultório, ele vai funcionar. Tá? O problema é que tem que ser uma concentração um pouco maior do que a gente usa hoje no caseiro. Tem que ser uma intermediária. A gente está começando agora com 6% de peróxido de hidrogênio, que seria o caseiro. Mas ainda não tem resultado com ele. Tá? E os agentes clareadores causam câncer? Não causam câncer. Tá? Não causam câncer. Tem uma entrevista do professor Consolar falando, não causa câncer. Tá? Ó, isso aqui é importante. Ó, agente clareador sozinho não causa câncer. A Agência Internacional que pesquisa sobre câncer não inclui o peróxido de hidrogênio como agente cancerígeno. Se o paciente se insistir com isso, você manda ele entrar no site e falar, não é uma substância que esteja como cancerígena. Não é. Ela tem que ser associada a uma substância conhecidamente cancerígena e mesmo assim o fator do peróxido de hidrogênio é muito baixo. Então o peróxido de hidrogênio não é cancerígeno. Tá? Eu tenho um aluno meu que a mãe não deixa ele fazer clareamento. É maluquice. Tá? Isso aí é coisa da filha do Gilberto Gil. Qual é o nome dela mesmo? Bela Gil, isso aí. Não entra nessa onda, não. Senão daqui a pouquinho tá com cúrcuma. Tá? Então, a clareação dentária externa e câncer bucal. Isso é o professor Consolaro. Ele
Sou fã do Consolaro, mas isso é maluquice dele, tá? Não é verdade isso aqui. Não causa câncer. Por que as pessoas falavam no passado que o clareamento causava câncer? Eles pegavam peróxido de hidrogênio, enfiavam num ratinho desse tamanho, qualquer coisa vai causar câncer se você botar em excesso no seu corpo, gente. Então, tá? Se eu pegar ketchup e injetar na minha veia, vai me matar também. Tá? E aí vai falar que ketchup mata as pessoas. Tá? Então esquece isso. Ó, limitado número de experimentos, o peróxido de hidrogênio apresenta efeito carcinogênico muito leve quando associado a outra substância conhecidamente carcinogênica. Então ele não causa câncer. Tá? Ele só está baseado em estudo laboratorial e opinião de especialista, que é nada. Tá? Aqui o ratinho, coitado, morreu de câncer por causa de doido. Tá? Então, a gente testou isso também, olha, efeito genotóxico. O que a gente faz? A gente pega com pacientes fumantes. Pode fazer clareamento em paciente fumante? Pode. O paciente precisa parar de fumar? Por outros motivos, pelo clareamento não. Tá? A gente também não fazia, porque era tudo carcinogênico, não tem problema nenhum. O que a gente fez? A gente pegou os pacientes que fumam e que não fumam. Tá? Foram 60 pacientes, a gente testou tanto a genotoxicidade e testou a efetividade também. Ó. Então, queria saber se tinha uma efetividade, se o gel conseguia clarear mesmo ele fumando e se ele causava alguma alteração gengival. Tá? Então foram 120 pacientes, 60 do Brasil e 60 no Chile. Foi uma pesquisa conjunta. Olha a quantidade de micronúcleo. Na verdade, para vocês saberem, um paciente normal, que não tem nenhum fator carcinogênico, ele tem 1 micronúcleo a cada 1000 células. E o fumante geralmente tem 8 micronúcleos a cada 1000 células, ou seja, o fumo realmente tem um fator carcinogênico. Tá? Então, olha o paciente não fumante antes do clareamento, ele tinha essa quantidade de micronúcleo, e depois. Ou seja, não aumentou a quantidade de micronúcleo. Então, clareamento em paciente não fumante não causam câncer, não tem efeito nenhum. Nos fumantes, a mesma coisa, ó, não alterou a quantidade de micronúcleo. Tá? Então, é estatisticamente insignificante. Tá? Então, se ele fuma, ele já tinha muito e continua com muito. Se ele não fuma, ele tem pouco e continua com pouco. Então, o clareamento não altera a ação carcinogênica nos pacientes fumantes ou não fumantes. Tá? E na efetividade, vamos ver o outro gráfico que é melhor. Tá? Olha aí. Paciente com fumante e não fumante. Mantendo a cor. Qual que vocês acham? O azul é o fumante ou o azul é não fumante? Quanto mais baixo, mais claro. O azul é o fumante. Então os fumantes tiveram dentes mais claros. Isso é normal entender porque dentes mais escuros clareiam mais. Então na pesquisa acaba que ele tem uma... Porque a gente não está medindo cor, a gente está medindo variação de cor. Então na variação de cor, a variação dele foi muito maior do que o não fumante porque ele tinha um dente mais amarelo. Tá? Então, pode. Não. O negro, ele só tem um contraste maior. Entendeu? Então o dente dele parece ser mais branco porque o fundo dele é negro. No branco, como é branco com branco, acaba não tendo esse contraste. Mas a cor... Sim. Não tem... Bom, não tem nenhum estudo que comprove que seja mais difícil clarear em negros do que em brancos. Faz diferença. Tá? Tá. E aí, quando a gente faz sessão entre clareamento, a gente deve aguardar quanto tempo? 7 dias? Tá? Isso aí de 7 dias é a hipótese baseada em relatos de caso. Tá? O protocolo foi criado numa faculdade, eles atendiam a cada semana e ficou 7 dias como base. Foi feito um estudo. Então, esse aqui é o meu gel de escolha da SDI, é o Polar Office Book. Naquele eu usei o Polar Office da pontinha, né, que mistura, mas eu prefiro esse aqui. Esse aqui eu termino o clareamento em 24 minutos, é de 8 em 8 minutos. Eu troco o gel. E eu posso fazer para 1, para 10, para 20 dentes, porque mistura pó com líquido. Tá? Então, eu gosto muito desse gel. Ele rende muito mais do que o outro. E é mais barato. Que é importante, né? Então, olha, o estudo reduziu o intervalo de 1 semana para 2 dias. E não aumentou a intensidade e sensibilidade. Tá? A sensibilidade com 7 dias é a mesma sensibilidade com 2 dias. Então, não faz diferença. Se você quiser fazer o clareamento na segunda, na quarta e na sexta, você pode. Tá? Qualquer gel. Consultório, né? O caseiro você vai fazer todo dia. Qualquer gel. Começou o clareamento caseiro. Então o protocolo era, durante a noite, o paciente ficar com água oxigenada e o protocolo se perdurou. Tá? Mas não é para usar mais assim.
O Pola, eu uso muito o Pola, apesar do nome dele ser Pola Night, não usa, tem o Pola Day também, não usa o Night durante a Night. Tá? Use durante a Day. Tá? Então, é um peróxido de carbamida. Então, vou mostrar agora. Então, olha a efetividade do peróxido de carbamida 10%, que seria o peróxido que a ADA permite usar. Ela não permite usar mais alto do que isso, mais forte do que isso. Então, olha lá, olha. Se eu usar 15 minutos, após 2 semanas, o meu paciente não está satisfeito. Se eu usar 30 minutos, após 2 semanas, o meu paciente não está satisfeito. Se eu usar 1 hora, meu paciente não está satisfeito. Então, por que era 8 horas? Porque se eu usar durante 2 semanas, em 8 horas, o paciente tem a satisfação. Mas, olha a diferença agora. Olha em relação a dias. Se eu usar 15 minutos, eu vou demorar 30 dias para clarear para o paciente ficar satisfeito. Se eu usar 30 minutos, eu vou demorar 26 dias para clarear. Se eu usar 1 hora por dia, eu vou demorar 20 dias. Se eu usar 8 horas, eu vou demorar 16, 17 dias. Vocês acham que tem diferença de 16 dias para 20 dias? Para o paciente que já usou 16 dias, usar mais 4 não tem problema. Para efetividade. Agora, olha a sensibilidade. Se eu usar 1 hora, o máximo de sensibilidade que eu vou ter é leve. Agora, se eu usar 8 horas, intensa. Vocês acham que vale a pena 4 dias para ter dor intensa? Então não usem o clareador durante 8 dias. Se você usar 8 horas, desculpa. Se você usar durante 8 horas, ele vai ter sensibilidade. E a sensibilidade pode ser intensa. Tá? Intensidade, como eu falei, todos têm a capacidade de ter. Mas no 1 hora, eu tenho no máximo uma leve sensibilidade. Então não tem problema. E eu vou ter em 20 dias o mesmo efeito que eu teria em 16, 17 dias. Tá? Então não compensa você, a não ser que seja sua sogra, né? Esteja com raiva dela, enfim. Ou ex-marido, ex-mulher, qualquer coisa você pode fazer. Tá? E por que a gente deve usar durante 1 hora? No peróxido de hidrogênio, você pode usar até meia hora. Ó. O pico máximo é meia hora. Então eu coloquei o gel de peróxido de hidrogênio, usei durante 30 minutos, depois de 30 minutos ele já está perdendo peróxido, ele já não tem peróxido de hidrogênio. Tá? Aí vai começar a acidificar. Se eu deixar mais de 1 hora, aí começa a sensibilidade. O peróxido de carbamida eu consigo deixar até mais. Eu posso deixar até 2 horas. Mas geralmente eu uso 1 hora também. Tá? Então o peróxido de hidrogênio você pode usar de 30 a 1 hora e o peróxido de carbamida de 1 hora a 2 horas. Tá? Dependendo do gel que você usar. Depois disso... Pode falar. Tanto faz. Tanto faz. A liberação é a mesma. Ele só tem mais produto ali para fazer, mas a liberação segue a mesma escala. Tá? Então é por isso que a gente recomenda esse tempo. Depois disso, tem peróxido de carbamida? Claro que tem, né? A gente está vendo lá, ó, 50%, 30%, 10%. Até aqui tem peróxido de carbamida. Só que só tem 10%, já não tem tanto efeito. E ao mesmo tempo o gel vai ficando ácido. Se o gel fica ácido, ele penetra mais no dente. Se penetra mais no dente, ele causa dor. Por isso que a gente tem que evitar esse declínio. Tá? Que ele vai... Por que algumas empresas, o Book, fala 8, 8 e 8? Porque depois de 8 minutos já vai começar a acidificar. Se eu deixar durante 20 minutos, ele vai doer. Tá? Então é para trocar. Não é para gastar mais gel. Tem um artigo muito interessante, então é até uma conferência de clareamento dental, fatos e falácias. Tetraciclina consegue clarear? Todo mundo acha que não. É possível clarear tetraciclina. O problema do clareamento da tetraciclina é que tem um protocolo muito demorado e você tem que acreditar. E o paciente também. Então, como que é o protocolo de clareamento para tetraciclina? 6 meses de clareamento. Caseiro. Tá? Então, como que faz? Ó, uso... Aí só tira isso aqui. Isso aqui foi do artigo dele porque era o protocolo que ele usava. Tira isso aqui. Ó. Tá? Uso diário durante 1 hora por 6 meses ininterruptos. Tá? Ou seja, daria uma média muito menor porque... 1 hora também. Pode ser o peróxido de carbamida ou o peróxido de hidrogênio. Tá? Geralmente eu uso o peróxido de hidrogênio a 10%. Tá? 1 hora por dia, só que tem que ficar de 4 a 6 meses. Tá? E aí consegue o resultado, olha lá. Saiu dessa situação para essa aqui. Consegue. Às vezes você não consegue clarear completamente, mas você transforma o que seria uma coroa numa faceta. Ou numa lente, então vale a pena. Tá? Olha lá como consegue. Tá? E aí teve reavaliação, depois de 7 anos e meio, se manteve o clareamento. Tá? Tá? Então se consegue clarear
a tetraciclina, só que demora muito. E para finalizar, produtos com efeito clareador. Não existe pasta de dente que clareie. Ponto. Não existe pasta de dente que clareie. O máximo é manutenção. O que tem nas pastas de clareamento? Eles têm uma tecnologia azul, que é isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês agora. Ó. Se vocês olharem a pasta de dente, que tem a Blue Technology, que eles chamam, eles têm essas covarina aqui, são esses grãozinhos. Esse grãozinho, se você estourar ele se transforma num líquido azul. Isso aqui é a mesma coisa que tem no sabão em pó. Tá? Se você for para uma luz negra com uma roupa que foi no sabão em pó, ela vai ficar cheia de ponto branco. Vocês já repararam isso? Não existe mais boate, né? Mas era assim que ficava na minha época. Tá cheio de pontinho branco. Tá? Por quê? Porque ele muda a maneira óptica como as coisas são vistas, ou melhor, ele muda a fluorescência. O que é a fluorescência? Quando eu venho a luz do sol, por exemplo, que é uma luz ultravioleta, que não é visível, quando bate nessa substância, ele transforma em luz visível. Aí parece que realça a cor do dente, entendeu? Mas é só a maquiagem, ele não clareia. Ele só parece ser mais, não é parece ser mais branco, ele parece estar mais vivo, assim, entendeu? Mas depois ele sai, tá? É só um pigmento que é colocado sobre o dente. Então, ó, aí tem vários, né? Tem o Diamond Attraction, até fala que foi co-criado por dentistas cosméticos, eu não sei o que é isso, tá? Eu só conhecia dentista. E ele usa a tecnologia azul, tá vendo? Blue Light Technology. Tá? Ó, isso aqui também é instante, é porque ele tem a tecnologia azul. Tá? Então ela não clareia, ela só muda a percepção, a fluorescência do dente. Tá? E por momentos também. Tem uns que não tem nada de clareador, mas botar o whitening vende mais e é mais caro. Mas não tem nada de clareador. Tá? E a maioria é abrasivo. Então, outra coisa importante, se vocês estiverem fazendo faceta de resina no paciente de vocês, não indiquem essa pasta, ou proíbam essa pasta. Porque se ele usar essa pasta, depois de 3 meses ela está opaca, está fosca, melhor dizendo. Está sem brilho, porque é tão abrasivo que ele vai tirar todo o acabamento, o polimento que você deu. Tá? Então é proibido usar em faceta de resina ou restauração de resina. Primeiro, porque não clareia, porque ele tem a resina. Segundo, que não clareia porque é uma pasta de dente que não vai clarear. E terceiro, que é abrasivo, vai desgastar o dente, vai desgastar a resina. Tá? Então, deixa eu ver se está aqui. Não está aqui, não. Esse aqui, ó, acho que só tem um no mercado que tem 1% de peróxido de hidrogênio. Esse você pode usar como mantenedor, não para... Então, o mais simples, só com flúor e pronto. Se você não tiver nenhum outro problema, não interfere, a cor não interfere não. Agora, se você quiser manter o clareamento, aí tem um produto só, que é da Colgate, que tem 1%. Eu também prefiro. Esse aqui, ó, pelo menos é mais honesto. Ele fala aqui, ó, uma fórmula branqueadora que ajuda a manter seus dentes naturalmente brancos. Ou seja, se você fez clareamento, ele ajuda na manutenção, mas ele não faz o clareamento. Tá? Que aí tem 1% de peróxido de hidrogênio. Então, tem muito mais coisa para falar, mas eu não tenho tempo para falar. Então, queria agradecer mais uma vez, meu filho e minha esposa. E se tiver alguma dúvida sobre clareamento ou qualquer outro tema, pode entrar em contato comigo. Pode falar. Não, na verdade eu peço para ele voltar e posso fazer, posso fazer o protocolo caseiro ou fazer um novo consultório. Pode ser de 1 ano. Na verdade o consultório, obrigado. O consultório é de 2 em 2 anos. O caseiro às vezes dura até mais. Entendeu? Mas